Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A você que acessou esse vídeo e que agora acompanha o nosso canal Cristália, Igreja em Missão. E nós estamos ainda no período de quarentena, procurando combater e superar o coronavírus, que é um vírus que está espalhando pelo mundo inteiro, causando muita dificuldade, muito sofrimento a muitas pessoas. Dentro desse período de quarentena, fica uma pergunta para todos nós: por que não parar para buscar mais a Deus? Por que não parar para ler mais a Sagrada Escritura, a palavra de Deus? A gente fica com aquela vontade de poder conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada, mas é importante a gente também reconhecer que nem todos são preparados ou têm um costume ou têm um ânimo para ler a Sagrada Escritura. Por isso, esse vídeo de hoje foi feito para você que deseja aprender um pouco e saber como fazer e qual o melhor caminho para fazer leitura da Sagrada Escritura. Então vamos ouvir um pouco dessas orientações que a gente possa aproveitar bem, sobretudo nesse período agora de quarentena, para que a gente leia mais a Sagrada Escritura, que a gente possa trazer para a nossa vida muitas lições que o Senhor nosso Deus nos dá. Você deve estar se perguntando: por onde eu devo começar a ler a Sagrada Escritura? Devo começar do livro do Gênesis? Devo começar do Evangelho? Qual a melhor parte da Bíblia que eu posso ler? Qual o melhor livro para se ler? E qual o livro mais difícil de ler? Bom, são muitas as perguntas. E aquelas passagens que são muito difíceis de entender, como fazer? Eu vou deixar para vocês algumas dicas essenciais para que você faça uma boa leitura da Palavra de Deus, porque é muito importante isso. Se a gente não tiver essa noção muito clara e objetiva, não vai adiantar nada o trabalho de você ler outros comentários, outros livros que ensinem sobre a Bíblia Sagrada. E o mais importante de se lembrar, claro que a Bíblia ela pode ser usada de modo racional, ela pode ser estudada, mas é muito importante que se use a Bíblia Sagrada para rezar, para falar com Deus, para conversar com o Senhor. Isso é muito importante. Então, vamos deixar algumas dicas importantes para todos vocês, que vocês nos acompanhem neste vídeo de hoje. Bom, ficar confinado dentro de casa é muito difícil. Então, durante esses dias que passaram, eu fiz muitos vídeos dentro de casa. Então, ainda bem que eu tenho um quintal muito grande, dá pra gente andar um pouquinho. Eu resolvi hoje fazer esse vídeo andando um pouquinho e escolhendo ambientes diferentes para poder falar para vocês sobre a necessidade e a importância de ler a Palavra de Deus e saber como fazer isso. Então, sem mais delongas, eu explico para vocês. É importante a gente lembrar que para ler a Palavra de Deus, antes de tudo, é preciso que a gente tenha um pouco de espiritualidade. Espiritualidade não quer dizer somente rezar, é também criar uma relação muito amorosa com Deus, uma relação muito profunda com Deus, que envolve oração, meditação, contemplação. E isso é fundamental para todos nós que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, seguimos sua palavra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é fundamental que a gente saiba disso. Agora, se você me pergunta qual livro eu devo começar a ler a Bíblia, é do livro do Gênesis? Olha, meu conselho é que você comece a ler não exatamente pelo livro do Gênesis, até porque o livro do Gênesis, como eu já disse em outro vídeo, tem uma carga de linguagem metafórica muito grande e às vezes algumas pessoas podem ter dificuldade de interpretar isso, né? É muito importante então que se comece a ler a Sagrada Escritura pelos livros que têm um conteúdo mais humano, um conteúdo mais espiritual profundo. Assim, eu recomendo muito que você comece lendo o livro dos Salmos, no Antigo Testamento, né? Livro dos Provérbios, livro da Sabedoria, livro do Eclesiástico, livro do Eclesiastes,
que tem uma linguagem poética, uma linguagem espiritual mais profunda e propícia. No Novo Testamento, a gente pode começar lendo principalmente os evangelhos, que trazem um pouquinho da vida de Jesus Cristo, sua relação com as pessoas e com os demais discípulos, e é muito importante que a gente, então, tenha esse cuidado de ler bem o Novo Testamento, a partir dos evangelhos, porque os outros demais livros do Novo Testamento, eles fazem muita menção ao próprio Jesus Cristo, e é por isso que é fundamental aprender com ele. Aqui eu tive que parar porque o barulho estava demais. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fica essa dica para todos vocês que gostariam muito de poder ler a Bíblia Sagrada. Muita gente, eu tenho certeza, que até tem vontade de ler a Bíblia, mas não sabe como ler a Bíblia, por onde começar, enfim, outras muitas dúvidas que existem. Mas é fundamental que a gente leve essa lição para a vida nossa. Uma outra dica importante é que no Novo Testamento você dê preferência aos evangelhos e deixe o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, para ser lido posteriormente, quando você já está com uma carga de espiritualidade, de conhecimento maior, porque, tal como o livro do Gênesis, o Apocalipse também tem uma carga metafórica muito alta. Muito cuidado ao ler o Apocalipse para não distorcer muito aquilo que está escrito lá. Então, são dicas importantes, vale a pena você seguir, e a gente vai agora dar mais algumas outras pequenas dicas para você. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, voltei aqui para o meu cantinho, de onde eu tenho feito os últimos vídeos que eu postei no canal, e eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas importantes para a leitura da Palavra de Deus, né? E para o estudo da Palavra de Deus, que é fundamental. Bom, primeira coisa, eu gostaria que vocês pudessem olhar com muita atenção que é sempre importante você fazer leitura das notas de rodapé que aparecem na Bíblia Sagrada. Sempre tem aquelas notinhas de rodapé e a gente tem preguiça de ler. Por quê? Elas são letras miudinhas, muito pequenininhas, mas nelas tem muita coisa interessante que vale a pena a gente levar em consideração. E também, sempre as Bíblias que nós temos, elas têm uma introdução para cada livro. Leia a introdução de cada livro, que é fundamental para você conseguir entender alguma coisa, né, da Palavra de Deus. Outra questão muito importante de levar em consideração: tenha conhecimento de história. Se você não sabe, procura livros que ensinam sobre história antiga principalmente, né? A história da civilização mesopotâmica, história das civilizações antigas, no Império Romano, no Império Assírio, no Império Persa. Tudo isso vai ser importante você saber um pouco, para poder entender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Claro que quando eu falo isso é mais no sentido de você estudar de modo racional a Palavra de Deus, para poder entender muita coisa que está lá. Mas, em razão de espiritualidade, de oração, isso ajuda muito, mas é claro que para fazer um uso mais espiritual da Palavra de Deus, é fundamental não ser fundamentalista. Tomar muito cuidado com o fundamentalismo e também não forçar muito a hermenêutica, né? Ou seja, para traduzir, para quem não tem noção do que significa hermenêutica, significa a tradução para os tempos atuais daquele texto sagrado. Então, tomar muito cuidado com isso, para que a gente não caia em erros, né? Que às vezes acontece com muitas pessoas por aí. Então, vale a pena levar em consideração essas dicas. Agora, eu gostaria que vocês
olhassem comigo na Bíblia Sagrada o que eu vou te mostrar para vocês. Mas eu acredito que muitas pessoas já sabem disso, mas não custa nada a gente lembrar, não custa nada a gente repetir. Muito bem, irmãos e irmãs, então neste momento agora eu peço que vocês acompanhem com atenção o que eu vou demonstrar para vocês. É importante a gente levar em consideração que todo livro a gente deve ler não somente o que está no seu conteúdo, mas prestar atenção em cada letra que está ali colocada, né? Toda e cada letra que foi impressa naquele livro. A Bíblia Sagrada não é diferente. Então, eu estou aqui à nossa frente com a Bíblia da editora Ave Maria, que parece-me, né, suponho que é o livro, é a edição que mais tem nas casas da maioria dos católicos pelo Brasil afora. Então eu vou dar alguma demonstração para vocês, falar alguns detalhes interessantes dessa Bíblia. Claro que cada Bíblia tem sua edição, tem suas particularidades, mas eu trouxe essa aqui porque ela tem algumas particularidades interessantes e também em vista da razão que eu já disse de que muitas pessoas têm essa edição em casa. Então, ao abrir a Bíblia Sagrada, você encontra uma lista em ordem alfabética dos livros da Bíblia. Depois, a gente vê os livros no Antigo e Novo Testamento. Nesta página aqui, veja bem, estas páginas, peço a você, meu irmão, você, minha irmã, que está em sua casa, que tem a Bíblia da edição Ave Maria, que leia estas páginas iniciais, porque é um documento da Igreja, uma constituição dogmática Dei Verbum, que foi escrita no período do Concílio Vaticano II e que trata exatamente sobre a questão da revelação divina. Então, leia isso. São poucas páginas, é fácil de ler, não é complicado, é uma linguagem muito tranquila. Se você não quiser ler por aqui, porque a letra é muito pequenininha, você pode depois procurar pela internet Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Leia o texto, que é muito interessante de se ler e vale a pena você também ler em sua casa. Depois nós temos o prólogo, né, a tradução e o índice dos livros sagrados. Interessante que você tem à sua frente os livros e também as siglas de cada livro. Vale a pena lembrar que é fundamental você saber essas siglas, porque se você pegar um livro que faz estudo da Bíblia Sagrada, ou mesmo se você estiver no momento de liturgia, que não tem, às vezes, o nome do livro todo, né? Tem só a sigla, é importante você conhecer a sigla para que você procure na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Aqui a gente vê uma divisão muito interessante, segundo um pouco aquilo que são chamados gêneros literários. Não exatamente, não todos, mas tem os gêneros, né? Gênero no Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, segue mais ou menos uma linha de gênero literário. Esse ponto aqui é interessante também para a gente poder conhecer a questão das grandes datas da Bíblia, né? Isso segue a cronologia do que está colocado na Bíblia Sagrada, tá? Então, desde o Antigo Testamento, indo até o tempo de Jesus Cristo. É interessante que de um lado nós vemos a linha histórica da palavra de Deus, a história do povo de Deus, e do outro lado a gente vê uma linha histórica também da história geral, né? Para a gente ter uma noção disso. É o que eu falei para vocês, é importante ter o conhecimento de história. Se não tiver o conhecimento de história, fica difícil de ler a Bíblia Sagrada também. É fundamental você ter um pouquinho desse conhecimento histórico. E aqui tem algumas instruções para você também aprender como ler a Bíblia Sagrada. Leia isso antes de começar qualquer coisa,
leia essas instruções, que vale a pena também você também carregar para a sua vida, para a sua leitura, né? As citações, os exemplos, há uma introdução geral, né, que fala um pouco sobre o povo de Deus, a história do povo de Deus, enfim, tudo que aconteceu com o povo de Deus ao longo da história. Um pouco sobre a Bíblia, enfim, há os chamados momentos introdutórios, né? Aquelas introduções que eu havia dito para vocês. Sempre leia essas introduções. Para poder ler bem a Bíblia, é preciso que se leia bem a introdução. Então, não se preocupe em ler logo de cara a Bíblia Sagrada. Leia as introduções, para que você tenha um conhecimento um pouquinho maior, né? Infelizmente, muitas pessoas que querem aprender um pouco mais de Bíblia já quer ir direto ao texto bíblico, sem ter o cuidado de ler esses comentários que às vezes tem na Bíblia Sagrada, né? Então, que é fundamental. Aí você lê as introduções e vale a pena levar isso para a vida da gente. Então, fica aí essa dica. Não se esqueça de ler as notas de rodapé. São letrinhas muito pequenininhas, né? Você tem dificuldade de ler, às vezes a vista não está boa. Procure alguém que consiga ler para você. É fundamental isso. A Bíblia Ave Maria, ela tem essa tranquilidade, essa facilidade, porque ela vem com essas pequenas abas que tem. Vamos ver se conseguimos focar para que vocês vejam com calma e com tranquilidade um pouquinho dessas abas, né? Vamos ver se conseguiríamos focar um pouquinho, mas para vocês verem exatamente essas pequenas abas. Elas têm as siglas dos livros sagrados. E aí então você pode procurar os livros sagrados nessas pequenas abas. É fundamental que você faça o esforço de buscar. Veja bem, olha. Tem cada pequena aba a sigla do livro sagrado respectivo naquela parte. Então, fica muito mais fácil você procurar o livro sagrado que você quer ler, quer meditar, quer estudar. Então, vale a pena lembrar também que para poder você ler a Bíblia Sagrada, é fundamental, né, ter uma noção que primeiro os números maiores são os capítulos, os números menores são os versículos. Isso aí, creio eu que todo mundo já sabe. Então, é fundamental a gente ter esse conhecimento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nada de ficar querendo procurar ler a Bíblia, já pegando ela de cara para poder ler ela toda. É gostoso, é muito bom, mas leia também os comentários, as introduções. Acompanhe aqui também no nosso canal, a gente vai trazer muita dica interessante para vocês. Vocês podem mandar perguntas, a gente vai tentando responder à medida do que for possível as dúvidas de vocês, tá? Muito importante a gente lembrar isso também. Vale a pena lembrar que mesmo que você não queira fazer um estudo mais completo, mais amplo da Palavra de Deus e pesquisar e ter um estudo mais racional da Bíblia Sagrada, mas quer fazer o uso dela só no sentido mais espiritual, é bom que se faça. Mas eu aconselho que faça também, mesmo que seja só para um uso espiritual, que faça a leitura das introduções, faça a leitura das notas de rodapé, porque isso ajuda muito, tá? E lembrar também que se você não lê a Bíblia Sagrada, passe a ter o costume de ler. Leia ao menos um versículo por dia. Se possível, leia esse versículo, anote esse versículo e durante o dia que você possa retomar aquele versículo para você memorizar aquela palavra, né? Com um recurso de tecnologia que a gente tem, você pode
hoje em dia, por exemplo, tirar foto daquele versículo e volta e meia voltar naquele texto. Você pode pegar um versículo da Bíblia, postar no seu status, no seu stories, no Instagram, no Facebook, e isso vai ajudando também você a refletir, ruminar essa palavra de Deus, né? Ruminar é um verbo usado muito para lembrar que nós devemos degustar, apreciar, saborear com muito mais força durante todo o dia esta palavra que a gente lê e que a gente usa para rezar. Então fica aí essa dica para todos vocês. Esse é o vídeo de hoje. A gente vai trazer mais outras instruções para vocês e, se Deus quiser, a gente vai também trazer coisas mais profundas. Então fiquem atentos que nós vamos trazer muito conteúdo para cá. E é isso aí. Desde já eu agradeço a você, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e envia para aquela pessoa que você sabe que precisa de ler a Bíblia, que necessita da leitura da Sagrada Escritura. E comenta esse vídeo, fala pra gente o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando ou não. E a gente vai produzindo, à medida do possível, melhores conteúdos para vocês. E é isso aí, ficamos assim, até a próxima, se Deus quiser.